O Trade Republic passou a ser um banco português e oferece 3% de juros à ordem. Quais são os prós e os contras? Já não aguenta este calor? Então refresca os seus planos com a taxa mais fresca do verão. Com as soluções de crédito ActiveBank, consegue tratar de tudo de forma simples e rápida na app ActiveBank. Campanha válida de 1 a 31 de julho. ActiveBank. Simplifica. ActiveBank e ActiveBank Simplifica são marcas detidas pelo banco ActiveBank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal sob o número 23. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e juntos vamos conversando sobre como podemos utilizar o dinheiro como uma ferramenta para melhorarmos a nossa vida. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, dar as estrelinhas que entender, de assinar a newsletter em contaspoupanca.pt, de me seguir nas redes sociais, no Instagram é Pedro Anderson Oficial, no TikTok Pedro Anderson Oficial, na página de Facebook Contas Poupança e também pode e deve, digo eu, assinar os canais de notícias quer do WhatsApp, quer da página de Facebook Contas Poupança e também no Instagram em Pedro Anderson Oficial. Portanto, aí nesses canais de notícias, subscrevendo, sempre que houver uma dica nova, eu partilho aí e assim não perde nenhuma dessas dicas, que uma delas pode fazer a diferença na sua vida. Ora, neste episódio vamos falar então sobre esta novidade em julho de 2026, não sei quando é que vai ouvir este episódio, pode ser daqui a semanas, daqui a alguns meses. No dia 16 de julho de 2026, o banco alemão Trade Republic, é o nome deste banco, caso nunca tenha ouvido falar dele, é no fundo um neobanco, um banco digital que surgiu sobretudo como broker, ou seja, como uma plataforma digital para as pessoas investirem nas bolsas, comprarem e venderem ações, ETFs, criptomoedas, fundos de investimento e, portanto, foi assim que começou, depois transformou-se em banco, pediu uma licença bancária na Alemanha, portanto é um banco alemão, supervisionado pelo Banco Central Alemão, com todas as garantias que isso dá, e em Portugal e em vários países da Europa, já tem 10 milhões de clientes, as pessoas usam-no para ter lá o seu dinheiro, e há a parte em que investem nas bolsas e há a parte que funciona como uma espécie de conta à ordem e que eles remuneram pelo valor que o BCE define como taxas diretoras. Como sabem, eu já tenho e falo várias vezes do Trade Republic, na medida em que é uma das corretoras que eu uso para comprar ETFs, comprar, vender, enfim, criptomoedas também lá tenho. Isto não é nenhum conselho para que façam o mesmo, é só para ser completamente franco e honesto convosco. Deixo sempre esta ressalva, quer em relação ao Trade Republic, quer a qualquer outra instituição bancária, financeira, seja lá o que for, que é nenhum artigo, nenhum podcast, nenhum episódio, nada, zero, é patrocinado, seja por quem for, não recebo 1 cêntimo de comissões, seja de quem for, e, portanto, isto sou eu, cidadão, Pedro Anderson, que, por acaso ou não, tenho como profissão ser jornalista, portanto, também tenho no meu dia-a-dia um código de ética, e, portanto, é só para deixar isto claro, eu gosto de partilhar informações que, se para mim são úteis, eu considero que também devem ser úteis para as pessoas, e depois as pessoas pensam pela sua própria cabeça, como é evidente. Portanto, não tenho nenhum interesse escondido ao falar quer sobre este tema, quer sobre qualquer outro dos mais de 500 episódios que já tem este podcast de Contas Poupança. Muito bem, então, no dia 16 de julho, receberam autorização do Banco de Portugal para terem um IBAN português. Até agora, eu, sendo cliente do Trade Republic, eu vou confundir o e a. Digo a Trade Republic e o Trade Republic. Não levem... Perdoem-me isso. Não vou estar preocupado com isso. Portanto, eu
até ter pedido agora o IBAN português, que já pedi, não vejo nenhum inconveniente nisso, pelo contrário, eu tinha um IBAN alemão, começava por DE. Portanto, o que é que isso implicava? Implicava que todos os juros que eu recebia mensalmente na conta à ordem, no saldo não investido, eu depois, no fim do ano, tinha de declarar no IRS esses juros, no anexo J. E, portanto, esta é a primeira vantagem para quem quiser ter lá o seu dinheiro ou mudar para o Banco Português, para IBAN português. A partir de agora, deixa de ter esse trabalho no que diz respeito aos juros do saldo à ordem, dos dividendos que recebe dos ETFs e das outras ferramentas financeiras que lá tenha. Portanto, já não tem de entregar o IRS se for só por causa disso. Caso tenha mais valias de compra e venda de ETFs, isso já é outra ferramenta financeira, aí vai ter de continuar a entregar o anexo J. Mas a grande novidade aqui, e que para mim é a mais relevante de todas, e que pode de facto trazer aqui mais concorrência ao mercado bancário português, é esta novidade de, para novos clientes, eles vão oferecer, ou estão a oferecer, 3% de juros sobre o saldo da conta, mensalmente, ou seja, é ao ano, 3% ao ano, mas mensalmente cai a parte correspondente ao saldo médio que teve nesse mês e que cai na sua conta, gerando o efeito dos juros compostos. 3%, meus amigos, é um dos melhores produtos financeiros com capital garantido que eu conheço em Portugal. Se nós compararmos isto com 1,3, 1,4, 1,5 dos depósitos a prazo, a maior parte deles dos bancos clássicos, tradicionais, quer dizer, é o dobro, é 100% mais. Portanto, entre estar a perder dinheiro para a inflação em depósitos a prazo ou a perder tudo, tendo o dinheiro parado à ordem, sem render rigorosamente nada, esta opção é ótima, tendo capital garantido, com uma ressalva, com um asteriscozinho de que eu já vos vou falar. Portanto, globalmente, o que é que eles oferecem? Eu fiz uma longa entrevista ao responsável pelos mercados da Trade Republic em Espanha, Portugal e Grécia. É uma entrevista feita em portunhol e, portanto, essa entrevista estará também aqui no podcast Contas Poupança, para quem quiser ouvir com mais detalhe e perceber exatamente todas as virgulazinhas e travessões desta opção. E, portanto, não vai poder ouvi-la. Portanto, é só pesquisar alguns episódios para trás e vai encontrá-la. E eu acho que ele explica-se muito bem e acho que a informação é clara. Portanto, 3% para novos clientes. Quem abrir agora a conta na Trade Republic vai ter direito a 3%. Pode dizer, mas é durante quanto tempo? É indefinidamente até que eles alterem. A intenção deles, pelo que me explicaram, é manter este valor o máximo de tempo possível. Mas não é um depósito promocional. Ou seja, não é durante 3 meses e depois acaba, não é durante 6 meses e depois acaba, não é durante 1 ano e depois acaba. É 3% enquanto eles conseguirem aguentar pagar esse juro. Assim que deixarem de pagar esse juro, meus amigos, ninguém é obrigado a continuar lá, tira o seu dinheirinho e vai para outro lado qualquer. Portanto, isso não me preocupa. 3% durante os próximos meses parece uma excelente opção face à concorrência. Qual é o limite? Esses 3% é até 50 mil euros. Se tiver lá mais do que 50 mil euros, a partir daí começa a receber o valor da taxa do BCE em vigor, que neste momento em que estou a gravar é de 2,25% e que em próximas reuniões do BCE grande parte dos analistas prevê que vai subir para 2,5%, mais 0,25 pontos percentuais. Tenho de ver na altura em que estiver a ouvir este episódio qual é a taxa do BCE e, portanto, acima dos 50 mil euros será essa taxa, em princípio será inferior aos
aos 3% dos 50 mil euros. Eu, por exemplo, que já sou cliente da Trade Republic, não vou ter direito aos 3%. Tenho direito, como já acontece há mais de um ano, acho eu, ou há cerca de um ano, estou a receber 2,25%, que é a taxa do BCE. Eles têm uma ferramenta de marketing que é se eu convidar as pessoas e tal, e depois eles dão-me os 3%, mas pronto, isto é ferramenta de marketing deles, não tenho nada a ver com isso. Eu vou concentrar-me naquilo que é possível qualquer pessoa ter. Então, a taxa de juro é muito boa. Agora, é garantido? Sim, é garantido com estas condições. O Trade Republic, o banco em si, não tem lá o seu dinheiro nas contas deles. Como é que funciona? Eu mando o dinheiro para o Trade Republic e eles, para não terem as despesas de terem um banco e com milhares de funcionários, etc, 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 e as despesas todas dos servidores e da segurança, etc, o que é que eles fazem? Eles têm bancos parceiros, que são os maiores bancos da Europa. O HSBC, o Deutsche Bank, vários bancos, está lá a lista deles, dos bancos parceiros, são dos maiores bancos da Europa. E então, eles pagam uma comissão a esses bancos para terem lá o dinheiro e, portanto, o capital é garantido pelo fundo de garantia bancária de cada um desses bancos. Eu, por exemplo, fui ver e o meu dinheiro não está no Trade Republic, está no Deutsche Bank. Estes bancos têm uma garantia, o fundo de garantia igual ao português, é igual na Europa, de 100 mil euros. Mas agora atenção a este detalhe, que pode ser muito relevante para muitos de vocês, que é, para eles darem estes 3% de juros, eles têm de cortar em todas as comissões possíveis e imaginárias. O que quer dizer que, se eles tivessem muitos milhões de euros nestes bancos, eles teriam de pagar comissões mais altas a esses bancos. Portanto, eles definiram um valor, um patamar, e dizem assim, bom, até X dinheiro, até X milhões de euros, nós estamos aí e pagamos as comissões. O que for acima de um determinado valor, então já não está nesse depósito com garantia 100%, nunca é 100%, mas pronto, já não está nessa garantia, mas vamos pôr o restante dos nossos clientes em fundos monetários. O que é que são fundos monetários? Tudo isto está explicado na aplicação e na página deles, ok? Portanto, quem quiser ter lá o seu dinheiro vai ter de ler, que é para não dizer, mas eu não sabia, eu fui enganado, não me disseram. Portanto, estou eu a dizer-vos e vocês agora têm de ler isso também. Globalmente, pela informação que eu estou a receber, até 15 mil euros, portanto, se tiver menos de 15 mil euros, à partida tem todo esse dinheiro à ordem com capital garantido pelo fundo de garantia bancária, até aos tais 100 mil euros, neste caso 15 mil. Se tiver, por exemplo, 20 mil, esses outros 5 mil, para além dos 15 mil, já não têm essa garantia de 100% sobre a garantia do fundo bancário, ok? Já tem outro tipo de garantia, que para alguns pode ser um impedimento, para outros não. Porquê? Porque esses fundos monetários, alguns deles até têm uma avaliação por parte das agências de rating superiores a alguns destes bancos. Portanto, são fundos que oferecem uma garantia extremamente elevada no dia em que eu estou a gravar este episódio. Amanhã não faço a menor ideia. Como no meu caso pessoal, eu à ordem na Trade Republic tenho menos do que 15 mil euros, tenho este sossego de não ter de estar preocupado com este detalhe.
Se tiver lá mais de 15 mil euros, ou até 15 mil euros, acho que não precisa preocupar-se com isto. Se quiser pôr lá mais do que 15 mil euros, deve preocupar-se com este detalhe, fazer todas as perguntas que entender, para ter a certeza. Tenho de perguntar o que é que acontece se este banco for à falência, não é bem, é o que é que acontece se houver esta situação. E depois pergunta qual é a situação que o preocupa. Mas lá está, eu tenho parte do meu fundo de emergência à ordem na Trade Republic, mas utilizo sobretudo a Trade Republic para investir, comprar ETFs regularmente, todos os meses ponho em ETFs que eu escolhi e outras ferramentas financeiras, mas lá está, entre ter, por exemplo, 1.000, 2.000 euros, 3.000 euros à ordem a não render nada, tendo esta possibilidade de ter um banco português em que tem lá esse dinheiro e está, assim que recebe lá o salário ou assim que transfere para lá dinheiro, venha ele de onde vier, recebe 3% de juros, eu acho que é melhor do que não estar a render nada. Quais são as outras vantagens em relação ao dia-a-dia? É que pode pedir um cartão multibanco, um cartão de débito, para pagar tudo aquilo que lhe apetecer, ir ao cinema, ao restaurante, pagar o hipermercado, ir ao talho, à peixaria, não interessa. Pode utilizar esse multibanco, custa 5 euros. Se for um cartão digital através da aplicação e que depois paga por contactless ou qualquer coisa do género, é gratuito. Depois tem uma outra versão que é caríssima, custa para aí 50 euros. Um cartão de metal, tipo premium, não sei o quê, mas pronto, nem me vou meter nisso. Portanto, eu pedi esse cartão de plástico, normal, para fazer compras no meu dia-a-dia, paguei os tais 5 euros, não é uma anuidade, é 5 euros pelo cartão. Agora, tem aqui uma outra desvantagem que também é importante conhecerem. Fazer as compras e pagar com o cartão multibanco, com o respectivo PIN, etc., é absolutamente gratuito, não tem nenhuma comissão. Mas se quiser levantar dinheiro no multibanco, se for menos de 100 euros, paga uma comissão de 1 euro. Vai ter de, cada vez que levantar das duas uma, ou não levanta de outra conta, ou então levanta 100 euros ou mais de cada vez, e aí não paga comissão nenhuma, porque se levantar 20 euros, 30 euros, 50 euros, vai pagar 1 euro de comissão. O que quer dizer que às tantas vai estar a pagar em levantamentos, em comissões de levantamento, aquilo que está a receber de juros dos 3% da conta à ordem. Portanto, faça bem esta conta para não ser surpreendido. Outra vantagem deste banco é que se fizer estes pagamentos, estes levantamentos superiores a 100 euros no estrangeiro, sem ser euro, em euro, pode ser libras ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou noutro país em África, da Europa que não usa o euro, não paga comissões ou são comissões muito mais baixas. Portanto, para maximizar este efeito, isto também acontece com a Revolut e, portanto, também há uma comparação com as comissões da Revolut na entrevista que fiz ao Pablo Lopes da Trade Republic, naquela tal entrevista de que vos falei e que devem ouvir com atenção. Portanto, é uma opção a levar em conta em Portugal. Acho que pode obrigar os bancos a aumentarem a taxa de juro ou a explicarem melhor quais são as vantagens de serem clientes, porque de facto, receber 3% à ordem, não pagarem comissões de manutenção de conta, terem um cartão multibanco que, pagando os 5 euros, fica despachado e pode fazer o seu dia-a-dia absolutamente normal. Atenção, outra desvantagem da Trade Republic é que não tem ainda MBWay. Ou seja, se utiliza diariamente o MBWay e já está habituado a isso, a Trade Republic ainda não tem. Portanto, utilizá-lo como conta principal também pode não ser a opção para si, mas como conta secundária pode ser uma opção a considerar. Pode ser uma questão de, por exemplo, utilizar este saldo à ordem simplesmente para ter o seu fundo de maneio, por exemplo. É isso que eu estou a considerar. Portanto, em resumo, é mais um banco em Portugal. A Revolut também já tinha feito isto, portanto a Revolut também já tem IBAN português.
Pelo que eu sei, eu também sou cliente da Revolut, mas não uso no meu dia-a-dia. Era mais só para quando ia ao estrangeiro, mas também não é assim tão regular quanto isso. Mas tem vários patamares de comissões e tem de ter subscrições cada vez mais caras para ter mais serviços, etc. E, portanto, esta parece-me simples de entender. É uma conta que pode utilizar normalmente no seu dia-a-dia, sem comissões ou com comissões muito baixas e com requisitos fáceis de compreender e que rendem 3% à ordem e que não tem de preencher anexos no IRS se só utilizar o saldo não investido para ganhar os tais 3%. Entre isso e estar parado à ordem, já percebeu que é uma opção a levar em conta. Já sabem que podem enviar as vossas perguntas em áudio sobre este tema ou qualquer outro para o número do WhatsApp do Contas Poupança, enviando as mensagens gravadas em áudio para o 927753737 e depois eu responderei sempre que tiver essa possibilidade. Portanto, investigue. Tem um artigo bastante aprofundado em contaspoupanca.pt sobre este banco. Repito, isto não é publicidade, nem um conselho para que ponha lá o seu dinheiro. Pense pela sua própria cabeça, esclareça as suas dúvidas. O meu objetivo único é partilhar informação, literacia financeira, para que as pessoas tenham conhecimento de todas as alternativas para porem o seu dinheiro a crescer mais. Muito obrigado. Entretanto, quero referir os outros produtos. Já estava lançado para fechar o episódio. Não se esqueçam também que têm os certificados de aforro e do Tesouro com 2,35% ao ano também, mas lá está, tem o problema da liquidez. No caso dos certificados do Tesouro, durante um ano não pode mexer, não tem aquela facilidade dos pagamentos e nem dos juros compostos. Nos certificados de aforro, durante 3 meses não pode mexer, mas também não tem multibanco, não pode usar no dia-a-dia. Mas lá está, são outras fontes de rendimento e tem depósitos a prazo, alguns deles também a 3%, mas lá está, ou é para valores muito elevados ou durante períodos muito curtos. Portanto, pesquise o mercado, veja quais são as melhores opções para si e fique a conhecer mais esta a partir de agora em Portugal. Muito obrigado por me ter acompanhado em mais esta boleia financeira. Não se esqueça de subscrever o podcast, de o partilhar com outros e muito obrigado por fazerem deste podcast um dos mais ouvidos em Portugal. É de facto um privilégio dar-lhe boleia aqui no meu carro para falarmos sobre estes temas chatos. Dinheiro, finanças pessoais, impostos, depósitos, bancos, seguros, mas tudo isto faz parte da nossa vida e é muito importante sabermos o que estamos a fazer. Muito obrigado, boas poupanças. Já não aguenta este calor? Então refresca os seus planos com a taxa mais fresca do verão. Com as soluções de crédito Active Bank, consegue tratar de tudo de forma simples e rápida na app Active Bank. Campanha válida de 1 a 31 de julho. Active Bank. Simplifica. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo banco Active Bank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal sob o número 23.